Glórias a Deus, aleluia. Glórias, glória, glória a Deus, aleluia. Olá, meus amados amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês também? Eu espero que esteja tudo bem. Eu estou bem, graças a Deus. Aqui é o vosso amigo presbítero, missionário, Eronildo Santos, preparando para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu já te convido, meu amado, a pegar seu caderninho, suas canetinhas e tomar posse. Aleluia! Se prepara, porque o estudo, esse, como sempre, meus estudos é um pouco grande, vai ser um pouco, talvez pode ser um pouco mais longo, mas hoje eu vou fazer diferente, meu amado, meu irmão, minha irmã, glórias a Deus. Eu espero que você esteja na paz do Senhor, porque eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja e vou falar sobre a tribulação, a diferença da tribulação e grande tribulação. Esse tem sido um tema muito polêmico, causado muita, às vezes até discórdia dentro de igrejas, entre irmãos. Eu quero dizer que eu creio antecipadamente, eu sou um dos que crê que a igreja não passará pela grande tribulação. E a minha fé não baseia-se em filosofia humana, muito menos em ensinamento de homens neófitos que não têm conhecimento da palavra, às vezes traduz e interpretam a Bíblia segundo o seu bel prazer e a sua vontade. Muito menos baseado no ensinamento desses muitos garotos hoje que chegaram aí e não sei como já dizem que é pastor, né? Já estão pastoreando, já são pastor presidente e está levando a igreja toda a ficar com dúvida sobre a volta de Jesus. E principalmente se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva amada, não passará pela grande tribulação. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia hoje. Como eu sempre falo, hoje eu vou ler e tenho base sim para dizer. É um livro que eu estudo há tempos, né? E principalmente dentro da Bíblia. A Bíblia é a palavra fiel e verdadeira. Então, abra a tua Bíblia, pega seu caderninho, pega suas canetas para anotar e me acompanha, porque é e será exclusivamente a palavra de Deus. Não se deixe levar por esses que se dizem conhecedor, mas não tem base bíblica. Pedro escreveu assim, que nos últimos dias haveria muitos escarnecedores. Eu abandonei um curso recentemente porque eu ouvi praticamente isso. Pessoas dizerem, desde que eu era menino, eu ouço dizer que Jesus está voltando e até agora nada disso. Minha avó dizia, desde que eu era menino. Aí você vai indagar a idade da pessoa em questão, não tem 30 anos ainda. Essa pessoa aprendeu o quê? Já tem coisa na cabeça, já tem raciocínio próprio. Nós não temos, irmão, nós vivemos pela palavra, nós vivemos pela fé na palavra. Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Como pode um garoto que diz, acha que é obreiro, acha que sabe alguma coisa, tem 30 anos, nem tem ainda, falar que sabe o que é a vinda de Jesus? Irmãos, a vinda do Senhor é para os que creem, para os que esperam, principalmente para aqueles que se santificam, para aqueles que se preparam, amém? Para aqueles que estão aguardando. Isso será o arrebatamento da igreja. Eu quero te convidar, glórias a Deus, eu não vou abrir comigo a sua Bíblia para ganharmos tempo. Primeira carta de Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos abrir a Bíblia, né?
Vamos ver o que a Bíblia diz. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo pastores ensinando a igreja, falando que a igreja vai passar pela grande tribulação, falando que coisas que a gente prega na Bíblia, dizendo que é mentira, se a Bíblia diz. Como é que pode, irmão? Como é que pode um pastor falar que tem coisa que é mentira só quando a Bíblia diz que é verdade? Né? Então abre aí a tua Bíblia, glórias a Deus, para nós iniciarmos esse estudo abençoado da palavra de Deus. Eu vou ler duas passagens básicas da Bíblia, embora já sabemos de qual, mas eu te convido a ler a palavra de Deus juntamente comigo. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Depois abre também a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que Paulo disse aos Coríntios. Quando eu olho de lado assim, é porque eu estou olhando para a Bíblia está aqui, ó, na minha mão, né? A Bíblia está aqui, ó, na minha mão, né? Glórias a Deus. E a Bíblia está aqui também, ó, né? Talvez alguns fiquem aqui que ele olha de lado aqui, ó. Está aqui também, ó, bem alto e claro, para quem quiser ver, ó. Glórias a Deus, a Bíblia. Nossa base é a Bíblia, irmão. Nossa base não é filosofia humana. Nossa base não é filosofia mundana. Coach, não, é Bíblia. Amém? Abriu a sua Bíblia? Glórias a Deus. Primeira carta de Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, está escrito assim, estou lendo, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Vou falar quem é esses mortos. E nós, a igreja, seremos transformados, versículo 53, porque convém isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. O que Paulo está falando? Paulo está falando do nosso corpo, desse templo. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53. Abra também a sua Bíblia em primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17. O que Paulo diz também aos Tessalonicenses? É Bíblia, irmão. Você é crente, você aceitou Jesus, você tem que andar baseado na Bíblia, na palavra de Deus, não em filosofia do homem, ou o que o homem acha, o que o homem pensa, o que o homem deseja. Não, irmão. Filosofia mundana, não. É Bíblia. Se você é crente, anda baseado na palavra de Deus. Eu sempre digo, leia a Bíblia, creia na Bíblia e obedeça a Bíblia. Não obedeça a homem. Eu já falei que não existe pastor ou obreiro, sacerdote ou bispo de estimação. Existe pastor, ministro do evangelho que prega a palavra de Deus. Pastor que fala, que ensina baseado em revelações da cabeça dele, Deus mandou dizer, e tirititi, pula fora disso. Pastor, ministro do evangelho, prega o evangelho, a Bíblia, amém? Paulo escreveu assim aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com voz de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, olha aí, ó, que Paulo disse aos Coríntios, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Essa é a abertura do nosso estudo bíblico, para a glória de Deus. Glórias a Deus.
Meus amados, depois de termos lido a palavra, eu quero dividir com cada um dos senhores, aleluia, a palavra de Deus, e eu estarei mais precisamente lendo de livros, um livro que há muitos anos eu estudei, eu venho estudado e continuo estudando e continuo crendo, como se fosse o primeiro dia da minha fé, que aconteceu no ano de 1983, tá? Agora, eu quero te dizer que eu vou ler, a maior parte desse estudo será leitura, mas eu vou ler esse livro, porque desse livro, Teologia, fala da Bíblia. Não é coach, não é filosofia humana, não é ensinamento baseado na cabeça humana, é da Bíblia. Amém? Então, se você tem um livro, se você estudou, você tem base para dizer. O que você não tem, você não pode dizer. Título, eu estarei lendo. Tá aqui, ó. O arrebatamento da igreja. Tá, irmãos? Que geralmente, sempre que eu faço meus estudos, eu cito os versículos e peço para os senhores ler. Hoje eu estarei lendo e dentro do livro terá muitas passagens bíblicas e eu te convido a ler a Bíblia. Não deixa de ler, de conferir, anotar, para que depois os senhores tiver alguma dúvida, o senhor saber aonde recorrer. Que se não for a Bíblia, tempo perdido. Então vamos lá. O arrebatamento da igreja. Para todo cristão convertido a Cristo, o momento mais esperado de todos os dias da sua vida é, sem dúvida, o dia do arrebatamento da igreja. Neste dia, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, irá encontrar-se com o Senhor nas nuvens, estando liberto para sempre de qualquer tipo de provação, dor, angústia, lágrima, tristeza, problemas e etc. Então esse é o nosso maior desejo, a maior expectativa, a nossa maior alegria será esse dia, irmão. Para o crente, para quem aceitou Jesus como Salvador, não tem outra esperança, outra alegria, outra expectativa que não seja o grande momento em que o Senhor Jesus Cristo vir buscar ou der a ordem, como já foi lido aqui, porque o Senhor descerá com voz de arcanjo. Ele vai dar a ordem e com voz de trombeta de Deus os que morreram em Cristo. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança de todos quanto aceitaram Jesus como Salvador. Amém? Glórias a Deus. O que é o arrebatamento? Eu estou lendo e passando para os senhores, Compartilha esse vídeo, curta, comenta, pode interagir e ver o que está ensinando a Bíblia e o livro. O termo arrebatamento tem origem na sua palavra grega arpazo, Lembrando que eu não sou historiador e nem sou bom de história, Mas eu creio no que estou lendo, amém? Esse termo tem significado abrangente, em Mateus 11, 12. É traduzido como apoderaram-se, no sentido de tomar para si. Mateus 13, 19. A ideia é de roubo, tirado, roubado, tomado na mar. Também João capítulo 10, versículo 28, uma tradução menos comum, nós encontramos em João 10, 12, como atracado no sentido de investida. Isto que eu estou lendo é o que será o arrebatamento da igreja. Esse termo é derivado também de aireomai, que significa tomar para si, preferir, escolher pelo voto, eleger para governar para um cargo público. No sentido original, a palavra significa arrancar, levar, tirar por força ou violência. Mostra rapidez, urgência. É exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo fará
com seus fiéis. Estão entendendo, irmãos? Amém? Irá arrancá-los da terra, né? Levá-los para a sua glória. Foi isso que ele prometeu falando ao discípulo no um de seus últimos discursos em Mateus 24. Está lá, irmão, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, né? Quando os discípulos perguntaram, falando sobre mostrando para o templo, tal, ele falou: vede tudo isto? Em verdade que não ficará aqui pedra sobre pedra, Mateus 24, e começou a dar lá uma lista de sinais que aconteceria antes do arrebatamento, quando tivesse próximo ao arrebatamento da igreja, né? Então, Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14, né? Que está dizendo que esse evangelho do reino será pregado a todos. Cristo, Jesus, querendo livrar, ou irá livrar, aqueles que aceitaram a sua palavra, né? Quem aceitou a palavra, quem creu na palavra, obedeceu a palavra e andou conforme a palavra, irmão, o Senhor irá tirá-lo deste mundo antes que qualquer mal aconteça. Por isso, a utilização da palavra arrebatamento, né? Pois se fará necessário com grande urgência o arrebatamento da igreja, pois fará necessário da grande urgência, sem perca de tempo. O mundo estará em grande apuro ou grande desespero. Na verdade, Deus quer que estejamos em lugar seguro nesse tempo, e não haverá lugar mais seguro do que estar com Cristo e ao lado do Senhor. João 17, 24. Amém, irmão? O termo arrebatamento é encontrado em seu sentido escatológico em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, quando o apóstolo Paulo explica a respeito da situação dos mortos em Cristo na sua vinda, e ao dizer em relação ao momento da retirada da igreja. Os mortos ressurgirão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Alguns comentaristas sugerem roubo ou rapto da igreja como possível tradução. No entanto, a igreja não vai ser tomada indevidamente, pois... Deixa eu parar aqui e pausar. Alguns estudiosos dizem que a igreja vai ser tomada indevidamente, mas não será indevidamente. Por quê? Porque Jesus já comprou a igreja, né? Jesus comprou com seu sangue, Atos capítulo 20, versículo 28, a obtenção da igreja. Portanto, o arrebatamento é um evento em que Jesus vem até as nuvens buscar para si a sua igreja. Paulo adverte que a igreja deve esperar em santidade e vigilância. Entendemos que o arrebatamento se dará antes da tribulação, porque nesse período ocorrerá um intenso derramamento da ira de Deus. Apocalipse, a partir do capítulo 16 ao versículo 17 a seguir. E Jesus nos livrará, os fiéis, né, da sua ira. Os tessalonicenses ficaram extremamente preocupados quando ouviram rumores de guerra, da tribulação, dia do Senhor, que o Senhor já havia chegado. Ele, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e 12, né? Eles ficaram apreensivos porque não havia sido levado. Por isso o apóstolo Paulo passa a lembrá-los de que certas coisas haveriam de ocorrer antes da tribulação ter início, coisas que ainda não haviam acontecido. Amém, irmãos? Está dando para acompanhar? É importante notar que para entendermos qualquer profecia, devemos entender o seu tempo e a sua estação. Amém? Não dá para nós imaginar da nossa cabeça. Tem que ser conforme a palavra de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem será arrebatado? Vamos ver quem vai ser arrebatado?